Tinha uma criança com hidrocefalia lá no meu setor, chorando sem parar, uma mãe aflita, um pai super estressado com aquela situação que estava ali acontecendo, e um setor caótico. Quando eu olhei para a situação, era uma situação que parecia assim sem saída, mas em menos de 30 minutos a criança se acalmou, a gente conseguiu realizar o exame que a criança estava para fazer, e o mais importante para mim, o semblante da mãe mudou completamente. Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou mostrar a vocês como a enfermagem ela pode ser a ponte entre o desespero e o acolhimento, mesmo sem ter nenhuma responsabilidade técnica naquele momento. Era uma sexta-feira, dia que o plantão ele é muito agitado porque a gente tem muitas demandas. E eu estava lá nesse plantão e vi que tinha uma criança com sinais neurológicos que estava muito gemente, muito agitada, inquieta, não colaborativa. A médica ela estava com a criança e a criança muito inquieta e eu vi que tinha algo ali acontecendo. E aí a médica, ela saiu do local que estava, né, com a mãe e a criança continuou chorando muito, inquieta. A criança, ela estava assim, em cima da maca, né, sentadinha. A mãe, ela abraçava, assim, a criança e a criança muito agitada. Eu via que a mãe, ela não estava conseguindo acalmar a criança e ela estava muito aflita. E quem é mãe sabe que quando a gente fica aflita com aquela situação com o filho da gente, então aquilo ele vai causando um loop, né? Que a gente vai passando ansiedade para a criança, mas tem hora que a gente não consegue mesmo controlar a nossa ansiedade, né? Não existe essa chavezinha que a gente vira. E aí, quando eu vi aquela situação, eu estava com outras demandas, mas eu entendi que ali era uma necessidade que aquela mãe, aquela criança tinham e que não estava sendo resolvido. Então eu fui lá na tentativa de resolver, na tentativa de acolher, na tentativa de fazer algo. Então eu cheguei e perguntei para a mãe: tem algo que eu possa fazer por vocês, por essa situação? E aí ela olhou para mim e fez: não tem, porque ele precisa fazer o exame, mas ele não vai deixar fazer o exame, ele não vai colaborar para fazer o exame. E aí nesse momento eu comecei a conversar com a mãe, perguntando assim: o que é que ele gosta de fazer? O que é que ele gosta? Ele gosta de assistir alguma coisa? Ele quer comer algo? E até lá no meu setor eu tenho uma bolsinha que eu guardo alguns confeitos, alguns chocolates, alguns doces, algumas coisas que crianças gostam para essas situações, porque é estratégico mesmo isso que a gente utiliza. E aí eu tenho essa bolsinha que tem alguns doces, algumas coisas pra gente dar à criança. Eu perguntei, quer que eu pegue algum chocolate? Ela gosta de chocolate? A mãe, não. E nesse momento chegou o pai, estressado com toda aquela situação, e disse assim: olha, ele não vai deixar fazer o exame. E aí eu disse: tem algo que a gente possa então fazer? Quer que eu vá conversar com a médica pra gente? Ele: pois eu fiz, querem levar ele lá pra fora pra ver se ele se acalma? E o pai disse: não, ele não vai se acalmar. Ele acordou cedo. E lá em casa todo mundo é assim. Quando acorda cedo, a gente fica estressado mesmo. Então hoje ele não vai deixar fazer o exame e eu queria ir embora. Fiz, então vamos fazer o seguinte, eu vou procurar a médica para poder entender aqui a situação. E aí eu fui, a médica ela já estava em procedimento com outros pacientes, porque eu estava esperando outro médico para discutir o caso. E aí eu falei: olha, a criança ela tá muito inquieta e o pai e a mãe disseram que ela não vai colaborar. Quer que eu libere ou quer que eu faça alguma coisa? Ela disse: não, Priscila, eu vou conversar ainda com um colega para a gente poder resolver o caso e já eu chego. Nesse já eu chego, a criança ela continuou muito inquieta mesmo. E o semblante da mãe era de aflição. Era de aflição em ver que seu filho estava sofrendo. Pra gente, mãe, tem coisa pior do que a gente ver que o filho da gente tá angustiado, que o filho da gente tá sofrendo, que não tá confortável para ele. Então, naquele momento, eu perguntei: quer que eu coloque algum desenho aqui para ele no celular? Ela disse: ele gosta dos patinhos. E aí eu coloquei, mas ele não se acalmou. E aí eu disse: tem outra coisa que eu possa fazer naquele movimento de acolher, sabe? Dizendo pro pai: olha, a gente vai resolver, eu tô falando com a médica já, ela tá vindo, pra gente tentar realmente, porque tem momentos, gente, que o paciente, ele precisa do nosso cuidado, mas não só ele. Eu sempre falo isso, que é muito importante a gente, como enfermeira, como o centro do ecossistema de cuidado, entender que não necessariamente
quem mais precisa de cuidado naquele momento é o paciente, porque existe uma rede junto ali com ele. Então, naquele momento, eu olhei para a mãe e fiz: você quer sentar aqui para colocar ele no colo? Levei ela para outra sala. Ela sentou com ele e eu fui novamente falar com a médica, né? Que ela já estava no centro cirúrgico fazendo uns procedimentos rápidos de aplicação de medicação. E eu cheguei e fiz: olha, o pai tá querendo ir embora. Será que dava para eu liberar? Eu tô insistindo porque realmente a criança ela tá muito inquieta. Os pais disseram que ela não colabora, que a gente remarca para o dia de tarde. Eles disseram que moram aqui numa cidade aqui perto e dá para eles virem um dia à tarde. Como é que a gente pode resolver? E aí, nesse momento, a anestesista que estava lá, né, o centro cirúrgico ambulatorial, a anestesista que estava lá, ela olhou para mim e fez: Priscila, essa criança está em jejum? E aí, nesse mesmo momento, quando ela falou isso, eu entendi. A anestesista estava também querendo resolver a vida daquela criança. E eu entendi que ela estava ao meu favor ali. Ao meu favor, que eu digo, estávamos com o mesmo objetivo, de resolver aquela inquietação da criança. Então, ao mesmo tempo, eu também trabalhei com uma comunicação assertiva, com vínculo, acolhimento, também com a anestesista, para que eu pudesse unir nesse processo. Então, nesse momento, eu disse: não sei, mas eu vou perguntar. Fui lá e perguntei para a mãe: ele tá em jejum? E ela disse: tá. Ele só comeu ontem, ele não comeu nada hoje. Outro ponto que ele poderia estar bem estressado, né, essa criança. Então eu voltei para a anestesista e ela fez: quanto ele pesa? Nesse momento eu tinha duas opções. Eu poderia olhar para ela e dizer: vamos lá, para você ver, para você perguntar. Porque você tá querendo saber se ele tá em jejum, tá querendo saber quanto é que ele pesa. Tudo isso que são informações para o seu trabalho, né? Só que não. Lembra que eu estava sendo estratégica? Que eu queria trazer a anestesista para resolver comigo aquele problema? Então, nesse momento, eu disse: vou lá perguntar à mãe. E fui novamente lá perguntar à mãe: qual a média de peso dele? Ele pesa uns 15 quilos. Voltei para a anestesista. Isso, a criança continuava, ele chorava, inquieto, e a mãe aqui com ele, no colo, e o pai, sabe? Só que o pai já entendeu que a gente estava tentando resolver. Então eu cheguei para a anestesista e disse: ele pesa uns 15 quilos. Ela fez: então já sei, vou dar uma medicação via oral para ele se acalmar e a gente vê se ele consegue fazer o exame. E aí, nesse momento, ela chegou e eu já fui conversando com a mãe: olha, a anestesista está vindo e ela vai fazer uma medicação para ele acalmar, e ele acalmando, se ele ficar colaborativo, a gente já faz o exame. Então, aquele cenário ali, aquele contexto, ele começou a ser modificado já, né? E aí a anestesista chegou, deu a medicação para a criança e eu fui conversando ali com a mãe, e a mãe foi acolhendo a criança, foi acolhendo, o pai também entendendo que estava sendo resolvido ali. E aí a criança, ela foi se acalmando, né? Pelo efeito da medicação mesmo. E assim, o que mais me marcou não foi o fato da criança ter se acalmado. Eu sabia que ela ia se acalmar, né? Claro que esse era um dos nossos objetivos, né? Deixar a criança colaborativa para a realização do exame. O exame foi feito, deu tudo certo. A criança não precisou ir para casa inquieta. A criança não precisou voltar outro dia. Foi resolvido naquele dia o exame dela. Então, com relação ao tratamento técnico assim dela, foi dado andamento, né? Na terapêutica mesmo, medicamentosa, tudo. Mas o que mais me marcou foi o semblante da mãe. Era uma mãe angustiada, inquieta, aflita. E na hora que ele se acalmou nos braços dela mesmo, ela começou a chorar. Não aquele choro, mas aquele choro de alívio, sabe? Então ela foi chorando e acalmando ele, e acalmando ele. Então aquela mãe, ela saiu de um semblante de uma mãe, de uma mulher aflita, inquieta, suada, angustiada, para uma mãe serena, compassiva, aliviada, entregue. E esse semblante dela, eu tenho certeza que não mudou pela medicação que foi feita em si, mas pelo acolhimento. Às vezes, nós enfermeiras, nós achamos que só precisa ser feito algo da enfermagem quando é algo técnico. Aquele dia não era minha obrigação, minha atribuição prestar uma assistência para aquele paciente, porque tecnicamente ele não estava precisando da enfermagem ali, mas ele estava precisando, e a mãe estava precisando do meu comportamento, do meu acolhimento,
do meu direcionamento. Às vezes, nós enfermeiras, nós achamos que as nossas atribuições, elas são exclusivamente ou prioritariamente, né, técnicas, quando na verdade, muitas vezes, não é isso, ou não é só isso que os nossos pacientes, eles precisam da gente. Quantas vezes você não está numa situação e você acha que a sua função ali é promover a punção do acesso, os sinais vitais, é realizar os cuidados diretos de enfermagem, abrir a prescrição, realizar a atribuição, fazer todo esse direcionamento técnico. Só que muitas vezes não é isso que vai resolver o problema. Não é a técnica, ela é importante, é essencial. Porque se eu não tivesse conhecimento técnico, eu não conseguiria utilizar das minhas habilidades comportamentais para mudar contexto. O conhecimento técnico, ele é a base, ele é o alicerce, ele é o primeiro degrau ali que a gente caminha. Mas dentro do cuidado ao ser humano, as habilidades comportamentais de vínculo, de escuta na estratégia da escutatória. Já ouviu falar em escutatória? Escutatória é um termo que a gente utiliza que ele vai muito além de você só escutar o que o outro tem para falar, mas é você escutar com atenção, compreendendo o verbal e principalmente o não verbal. É você escutar aquela pessoa, compreendendo que ela está ansiosa, compreendendo que a fala dela está mais agressiva, compreendendo o contexto que ela está colocando aquelas palavras. Isso não só com a nossa equipe, mas também com os pacientes, para que a gente possa entender realmente o que eles precisam entregarmos soluções para eles lá na beira-leito. Naquele momento, a escutatória que eu utilizei de maneira estratégica com a mãe foi fundamental para eu entender o que era necessário e conseguir agir. Vocês entendem que é um caminho, a gente compreende o contexto por meio das habilidades da gente e aí a gente vai vendo o que é que necessita aqui. Lembre, em situações de intercorrência, não é o que o paciente tem, é o que o paciente precisa. Como assim, Priscila? Isso foi uma situação de intercorrência? Sim, essa foi uma situação de intercorrência que precisava do meu cuidado de maneira urgente. Urgência, emergência, não é só o paciente infartando, um paciente com AVC, um paciente numa parada cardiorrespiratória. Não. Hoje, o mundo que a gente está vivendo hoje, nesse mundo que a gente traz tanto para vocês, que é o mundo bunny, um mundo ansioso, em que todos nós estamos ansiosos muitas vezes do que os nossos pacientes, os nossos técnicos, os nossos colegas da equipe multiprofissional, o que eles precisam são das habilidades comportamentais. É realmente algo que traz muito forte essa geração da gente. Mas voltando, naquele momento eu consegui entender que não era só de técnica que precisava. A solução daquela situação era por meio das minhas habilidades comportamentais. Por isso que a gente precisa o tempo todo, gente, estar desenvolvendo essas habilidades. Eu só consigo resolver muitas situações no meu dia a dia por meio da utilização dessas estratégias, dessas habilidades. Naquela sexta-feira, por meio de postura, a gente conseguiu transformar o caos em cuidado. Então, quando a gente tem empatia estratégica, certo? Não é empatia de você sentir a mesma dor do outro. Não existe isso. Existe a empatia utilizada de maneira estratégica ou compaixão, como muitos estão agora trocando o termo empatia por compaixão. Então, quando você utiliza escuta, presença, empatia estratégica, você consegue transformar o caos em cuidado. Agora, voltando assim para essa cena, eu faço um questionamento de mim para mim, digamos assim. E se eu não tivesse agido naquele momento por a situação não ser comigo? A criança teria ido para casa, teria que voltar outro dia, não teria realizado o exame, a mãe continuaria a ter ficado aflita pela situação e talvez com o sentimento de, poxa, eu vou ter que vir de novo, será que vai acontecer de novo? Então, a ansiedade poderia ser instalada ali naquela mãe, o pai estaria estressado por não ter resolvido aquele problema e ter gerado um caos tão grande pelo sofrimento que a criança ela pode ter tido. Pois é,
Se nós da equipe não tivéssemos agido dessa forma, o final dessa história poderia ter sido totalmente diferente.